Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 9 a 12. Enquanto você localiza o texto, eu quero fazer uma breve recapitulação. Nesse mês, enfatizamos Cristo como nossa redenção. Então, no primeiro domingo de abril, falamos a respeito do propósito da regeneração. O apóstolo Pedro diz, regenerados para uma viva esperança, para a salvação que há de se manifestar, né? E se você perdeu algumas dessas mensagens, particularmente, eu gostaria de te encorajar. A gente vem meio que construindo, né, montando junto um quebra-cabeça, montando uma visão geral, não apenas do que é a salvação, mas principalmente da nossa resposta, né, a resposta que devemos ao Senhor e a salvação que temos recebido. No segundo domingo, nós falamos a respeito de não mais olhar atrás. Que o nosso posicionamento de seguir a Cristo deve ser de uma firme e inegociável, irreversível decisão. No domingo passado falamos a respeito do maior pecado, que virar as costas para o Senhor depois de tê-lo conhecido é um pecado ainda mais grave, maior de acordo com a Bíblia, do que aqueles que não corresponderam por não terem conhecido. E hoje eu quero encerrar essa temática do mês com a mensagem que eu vou intitular de coisas que acompanham a salvação. Então nós vamos usar como texto base aí Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 até o 12, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Amém. Bom, a partir desse texto, que na versão que eu estou lendo diz coisas relacionadas com a salvação. Ele diz, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. A Almeida atualizada, a versão mais clássica, ela diz coisas pertencentes à salvação. A NVI optou na tradução por coisas próprias à tradução. Mas as versões mais antigas de Almeida, corrigida, revisada, corrigida e fiel, né, todas elas apresentam a frase, coisas que acompanham a salvação. E talvez por ter decorado o texto neste tipo de versão, para mim é até difícil usar uma outra ainda que seja muito próximo o significado. E eu quero tomar, né, justamente baseado nessa versão revisada de Almeida, a frase coisas que acompanham a salvação como o tema, como o trilho da minha mensagem de hoje. Depois de falar de que além da salvação há coisas que as acompanham, eu quero construir uma ideia muito específica, até porque só a frase coisas que acompanham a salvação, ela acaba ficando muito genérica. Né? Uma vida de santificação progressiva, de devocional, de oração, de comunhão com Deus, tudo aquilo que nos aguarda depois de termos passado pela porta, enquanto seguimos o caminho em direção ao nosso alvo, ao nosso destino, poderia ser chamado de coisas que acompanham a salvação. Mas o autor, ao construir aqui a ideia e o raciocínio nessa carta aos Hebreus, ele começa o versículo 10 dizendo assim, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A primeira palavrinha, porque, é uma palavra de ligação entre a afirmação que foi feita antes e a declaração que vem depois. Obviamente, né, uma conexão foi criada e ele está dizendo de coisas que acompanham a salvação e ele foca tanto o trabalho como o serviço. Então, embora muitas coisas poderiam ser classificadas, a gente poderia fazer uma série aqui longa, né, intitulada Coisas que acompanham a salvação, poderia escrever um livro sobre isso, mas como ele deu ênfase específica a trabalho e serviço, eu também quero dar essa ênfase. Então, o meu primeiro ponto nessa mensagem é destacar a ideia do serviço, né, como uma consequência, não uma necessidade da salvação. Em segundo lugar, eu quero pegar as palavras dos versículos 11 e 12, quando ele contrasta empenho, ou dependendo da versão, diligência,
que significa dedicação. E do outro lado, quando ele fala para que não nos tornemos preguiçosos. Outras versões usam indolentes, né? Alguém moroso. E eu quero discutir o nível da nossa dedicação na prática do serviço. Para, em terceiro e último lugar, destacar o fato de que, ao dizer Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, ele está explorando um elemento que precisa, né, sempre ser considerado quando falamos da teologia do serviço, das obras, que é a questão das recompensas. Agora, eu acredito que a melhor forma de começarmos essa construção, dando destaque em primeiro lugar, né, da importância do trabalho, do serviço na vida cristã. Eu muitas vezes tenho dito que nós precisamos de uma reforma na nossa teologia de serviço. Acredito que por diversas perspectivas, muitas vezes não apenas do ensino, eu diria que em outros casos é a falta de ensino, em outros nós, de alguma forma, prejudicamos a nossa ótica na leitura bíblica de acordo com o background, a experiência anterior à nossa conversão. Então, por exemplo, quem teve, e grande parte do Brasil viveu essa realidade, uma formação dentro do catolicismo, durante muito tempo relacionou a salvação com obras. E a palavra de Deus é muito clara. Eu gostaria que você, inclusive, abrisse em Efésios capítulo 2 e me acompanhasse. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A declaração a respeito de fé. Esse, né, foi um dos principais textos destacados durante a Reforma Protestante, há mais de 500 anos atrás. Muitas vozes se levantaram, mas talvez, né, um dos maiores ícones da Reforma foi Martinho Lutero, e um dos pontos principais onde ele bate contra a Igreja Romana é dizer: nós fizemos das obras um caminho para a salvação, quando a palavra de Deus é totalmente contrária a isso. E o texto mais usado, citado por Paulo, é esse, citado por Lutero, é esse de Paulo, de Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, esse texto, sabido de cor pela maioria dos cristãos, tem muitas vezes se tornado não apenas o que deveria ter trazido um conserto, né, nos trazido a um lugar que eu poderia chamar de um ponto de equilíbrio. Ele se tornou uma desculpa para que nós saíssemos de um extremo, salvação por obras. A Bíblia diz, não vem de obras, é pela graça mediante a fé. Mas nós saímos do extremo de acreditar que as obras tinham um papel em nos levar à salvação, para o outro, onde nós fizemos das obras algo completamente desnecessário dentro do cristianismo. Alguns justamente por isso: bom, se a salvação não é pelas obras, então elas não são importantes. Outros vieram de um background do espiritismo, onde acreditavam que as boas obras eram necessárias para o seu aperfeiçoamento, né, para evitar ou diminuir o karma, e de repente você diz: não, eu não preciso disso como aperfeiçoamento. Mas o que acabamos ignorando é que a palavra de Deus é muito clara sobre o propósito da salvação. E o versículo 10, porque a gente cita o versículo 8 e 9 assim, com o peito estufado, batendo ali, dizendo: não existe salvação por obras, e é verdade, mas o versículo 10 não pode ser ignorado, ele vem na sequência. No versículo 10, depois de dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se é justo por um lado dizer que não somos salvos pelas obras, também é justo dizer que fomos salvos para as boas obras. Ou seja, as boas obras não são um elemento, um requisito, um elemento necessário para ser salvo, mas deveriam ser uma consequência na vida de todos aqueles que são salvos. Ninguém precisa da prática de boas obras para passar pela porta da salvação. Mas ao se trilhar o caminho que nos conduz a esse alvo, que é a plena salvação, na sua manifestação futura, que temos destacado ao longo de todo o mês, nós precisamos entender que as obras são um elemento importante e necessário. Então, ao considerarmos isso, acredito que o ponto de partida da reflexão é que Deus preparou de antemão, não apenas antes da minha e da sua conversão, antes da nossa existência. Deus tinha um plano e um projeto para que nós praticássemos as boas obras. E Ele não apenas está dizendo isso,
Mas ele mostra, obviamente, que o propósito da salvação não é apenas aquele dia final, onde ela terá sido completamente consumada e que nós usufruiremos, né, da plena comunhão com Deus, mas que ao longo desse trajeto, até que cheguemos lá, nós possamos ter uma vida cristã pavimentada por boas obras. As boas obras, elas também, assim como coisas que acompanham a salvação, têm um significado e uma aplicação muito ampla. E eu quero concentrar de maneira muito específica a questão que é destacada aqui nesse texto de Hebreus, quando ele fala não só do trabalho que eles fizeram, mas de terem servido e ainda estarem servindo aos santos. Então hoje, dentro desse contexto, eu quero dar uma atenção, uma ênfase especial à questão do serviço cristão. Embora, repito, obras não se limitem a isso. A maioria de nós, quando ouve a expressão boas obras, nós acabamos pensando quase que única e exclusivamente em caridade. Isso também precisa ser parte da nossa prática cristã e talvez mereça, né, uma ministração específica num outro momento. Mas hoje eu quero dar destaque a essa questão do serviço, né? Não apenas como se fosse um item opcional na vida cristã, mas nós precisamos entender que é o propósito. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras, né? Essas obras da fé, como diz Tiago, né? Quando o apóstolo Paulo, e durante muitos anos, estudiosos tiveram dificuldade, né, em harmonizar as declarações de Paulo e Tiago. Né? Paulo estava dizendo, não existe salvação que venha por meio das obras. E Tiago dizia, me mostra a sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostro a minha fé. E muitos diziam, eles estão se contradizendo. Não. Um está falando sobre salvação, o outro está falando sobre vida cristã. Um fala que as obras não são necessárias para se passar pela porta. O outro mostra que elas são importantes no caminho, o que Paulo, no versículo 10, também diz. Mas quando Tiago está falando das obras da fé, nós também precisamos entender que ele não focou serviço. Ali a coisa está bem abrangente. Então, ao citar Abraão, ao citar Raabe, no capítulo 2, Tiago, ele não está falando necessariamente do serviço, a ênfase que eu vou dar aqui, mas está falando de pessoas que, de acordo com a fé que tinham, o seu comportamento foi coerente com essa fé. É por isso que muitas vezes me aborreço de pessoas falando dessa passagem pela porta, né, que ela não envolve nenhum tipo de obra, é simplesmente fé na graça. Elas começam a pegar uma vida cristã baseada numa fé que não se evidencia por nenhum tipo de obra. A obediência, por exemplo, é uma obra da fé. Como a confissão. Romanos 10 diz, se no teu coração creres e com a boca confessares, a fé que está ali internalizada no coração, precisa ser externalizada por meio da confissão. Da mesma forma, a fé do coração, né, precisa ser externada através de um comportamento, de atitudes. Então o Senhor Jesus nos ensinou não apenas a reconhecer a obra de salvação que Ele proporciona, mas o senhorio que Ele quer assumir sobre a nossa vida. Como que eu creio que Jesus é Senhor, mas não o obedeço? Então essa obediência é uma expressão de fé. Mas, estabelecido esse panorama geral, vou voltar na questão do serviço e eu quero destacar isso como parte do propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma declaração que tem se tornado aqui o nosso mote na comunidade Alcance, alcançados para alcançar. Aliás, foi daí, inclusive, que saiu o nome da igreja. Ele diz, Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa palavra aqui, nessa versão que estou lendo traduzido, conquistar, em várias versões foi traduzida como alcançar. O significado dela é muito abrangente. Essa palavra no original grego é katalambano, e de acordo com os estudiosos significa obter, tornar próprio, dominar ao ponto de incorporar como seu, alcançar, tomar para si mesmo, apropriar-se, apoderar-se de, tomar posse de, capturar. Tudo isso indica uma responsabilidade que é nossa e não de Deus. Eu tenho que alcançar, conquistar, me apoderar daquilo para o qual fui alcançado, conquistado da parte do próprio Senhor. Ou seja, Deus nos alcançou, não apenas para nos proporcionar uma vida cristã egoísta centrada em nós mesmos, mas Ele nos alcançou com o propósito de que nós também alcançássemos aquilo que Ele preparou de antemão, inclusive as boas obras nas quais nós devemos andar. Então, eu acho que o ponto de partida é reconhecer que isso é parte do cristianismo, não é item opcional.
Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É um pecado de negligência, é um pecado de omissão, em alguns casos de deliberada desobediência. Eu brinco que a grande comissão de Cristo tem sido interpretada por muitos cristãos como se fosse a grande sugestão. Quase como fosse um hashtag fica a dica, se você puder me ajudar, né, propagar o evangelho bem, se não, eu vou entender sua vida corrida e o fato de você ter propósitos mais importantes do que o meu reino, que deveria estar em primeiro lugar. E nós criamos desculpas para não viver aquilo que é essencial como consequência. Repito, não como requisito para a salvação. E a partir desse texto, para mim é muito evidente que para nós que temos recebido a salvação em Cristo Jesus, as boas obras, né, especificamente dentro delas, o serviço cristão, aqui ele não fala nem só de se pregar o evangelho, aquele que precisa de salvação. É lógico que essas pessoas, depois de ganho, precisam de acompanhamento, precisam de discipulado. O serviço cristão diz respeito a toda a extensão de cuidado, né, de ajuda para que possa haver crescimento espiritual. Isso não é algo que apenas alguns poucos líderes deveriam fazer por outras pessoas. A Bíblia fala, né, essa classificação de serviço entra nas mutualidades, naquilo que nós devemos fazer uns aos outros. Orai uns pelos outros. Se você lê o Novo Testamento destacando só esses mandamentos recíprocos uns aos outros, é impressionante. Sujeitai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. Então, o autor de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, mas devemos nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. O mesmo livro de Hebreus fala anteriormente que nós devemos admoestar-nos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Em todas essas aplicações nós vemos gente se dispondo ao serviço, apoiar e ajudar os seus irmãos a crescerem espiritualmente. O cristianismo não é uma carreira solo a ser vivida, é eu e Deus e mais ninguém. Você tem responsabilidades, né, individuais perante Deus. A salvação é individual na maneira de se abraçá-la, mas na forma de se vivê-la, de se praticá-la, ela não é um elemento meramente que possa ser classificado como individual, mas é uma prática coletiva, é uma prática social. A segunda coisa que eu vejo nesse texto ser destacada, além da importância, né, desse peso da salvação, ser transbordada ao longo do caminho por meio das obras, nós estamos de olho em algo que ainda não se cumpriu plenamente. Paulo escreve em Romanos 8, diz: na esperança fomos salvos. Né? A salvação ela pode ser conjugada no tempo passado, fomos salvos, no tempo presente, mas também no tempo futuro, porque a gente lê isso na Bíblia, seremos salvos. Enquanto, como diz 1 de Pedro 1,9, nós estamos aguardando o objetivo final da nossa fé, a salvação da nossa alma. Nós devemos seguir por esse caminho, em direção ao alvo, transbordando boas obras. Segundo lugar, segunda coisa que eu vejo nesse texto, dentro dessa ideia do serviço e das coisas que são relacionadas com a salvação, que acompanham a salvação, é o destaque que ele dá nos versículos 11 e 12. Ele diz assim: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho. Outras versões dizem diligência, que já destaquei anteriormente, significa dedicação. E no versículo 12, ele diz: para que vocês não se tornem preguiçosos. Outras versões usam o termo indolentes, são sinônimos. Mas o que eu queria destacar aqui como algo que eu acredito que realmente é curioso e merece a nossa atenção, é o significado dessas palavras que foram usadas aqui no texto original. A palavra que foi aqui traduzida como empenho ou diligência, dependendo da tradução, ela no original grego, a palavra spode, significa afobação, com pressa. Ela, embora também seja traduzida como diligência, ela tem a idade de ansiedade em executar, promover ou empenhar-se por algo. Essa ideia de afobação e de pressa, né? Não uma ansiedade qualquer, mas uma ansiedade em executar, revela o entendimento da importância, a prontidão de resposta e o nível de entrega nessa resposta. Agora, o interessante é que quando ele fala para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos, a palavra que aparece no original grego, notros, de acordo com os estudiosos, significa lento, moroso,
preguiçoso ou indolente, esses dois significados já tratamos. Não é curioso que quando a Bíblia fala de diligência, ela fala de pressa. Mas quando fala de indolência, ela fala de lentidão. Nós muitas vezes ainda usamos essas figuras de linguagem, mesmo hoje. Fulano é devagar, quase parando. Beltrano é um marcha lenta, né? A gente está falando de uma resposta e de uma dedicação baixa. Agora, eu queria pegar essas duas palavras. Aqui fala de diligência, envolvendo pressa, alguém acelerado. Aqui fala de indolência, falando de alguém que é lento. E trabalhar, em segundo lugar, aqui a pergunta: qual é o seu ritmo? Porque o ritmo, eu acredito que ele é uma espécie de termômetro que revela se nós entendemos ou não a importância do serviço e se estamos nos dedicando a isso ou não. Gente, né, que nunca está disposta a servir, que vive só a mentalidade de consumo na fé. Eu quero apenas usufruir, não sinto que tenha responsabilidade com nada ou ninguém, já está fora dessa conversa de hoje. Não quer dizer que, se esse é o seu caso, que você não precisa de arrependimento e resposta à palavra. Mas mesmo aqueles de nós que até estamos em movimento, mas não no ritmo que deveríamos, nós precisamos considerar. Jesus, quando falava a respeito de coisas essenciais à nossa sobrevivência, o que comer, o que beber, o que vestir, ele diz: mas busquem antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que eu e você tratamos como o essencial, o primário, que é a nossa sobrevivência, o Senhor diz, deveria vir depois da sua dedicação ao reino. A minha pergunta é, quero que você se questione, eu como cristão, tenho dado mais valor e importância a priorizar o reino do que minha própria sobrevivência? E se sim, nós precisamos avaliar a respeito do ritmo. Não, meu serviço é ocasional. Uma vez por mês, uma vez por ano, de tempos em tempos, só se bater uma inspiração muito forte, né? São coisas que nós precisamos questionar. Nós precisamos avaliar a nossa vida. Muitas vezes existem desculpas sendo dadas e elas precisam ser derrubadas. Não, pastor, eu não tenho capacitação. É certo que existem algumas áreas que nós precisamos de dons e talentos específicos. Eu dou graças a Deus, o pastor Marciano desistiu de tentar ser líder de louvor ou tecladista. Coisa que, para quem não sabe, ele já tentou anteriormente. E para o nosso próprio bem, isso não aconteceu mais, né? Mas, apesar de ter a liberdade de brincar, falando em termos musicais, minha situação é pior que ele. Gente, se eu cantar aqui, o culto acaba. Vocês não conseguem ficar. Eu não sei se o Espírito Santo não sai junto do ambiente. Bom, brincadeiras à parte, alguns de nós em áreas específicas, obviamente não podemos servir sem um talento nato dado por Deus ou uma habilidade sobrenatural. Mas há outras áreas onde todos nós podemos servir. Evangelizar não é responsabilidade de um evangelista. Assim como ensinar não é só responsabilidade do mestre e pastorear não é só do pastor. Esses são dons que equipam o corpo de Cristo para realizar todas essas funções, porque elas são necessárias a todo o corpo de Cristo. Então falar de Jesus, ajudar a cuidar de alguém que foi salvo, né? Exercer as mutualidades da vida cristã o tempo todo, não vivendo sozinho, isolado, mas praticando uns aos outros, são coisas que todos podemos fazer. Talvez haja algumas outras áreas que Deus te deu algo singular que não deu a outro irmão. Um dos dons do Espírito Santo, né, que opera na sua vida e na vida do seu irmão é um outro dom. Então a questão não é nos comparar, mas existem aspectos, e eu quero dar ênfase principalmente a isso, daquilo que todos nós podemos fazer, que a gente não pode viver dando desculpa. Outro dia alguém falou, não pastor, eu não tenho capacitação. Eu falei, olha, eu não quero te dizer que a capacitação não é importante. Quando você olha Jesus treinando os seus discípulos durante 3 anos e meio de uma forma muito prática, é óbvio que é importante. Quando você olha o apóstolo Paulo, por exemplo, quando para em Éfeso e gasta ali pelo menos 2 anos treinando um grupo de discípulos que evangelizaria toda a Ásia, é evidente que a capacitação é importante. Embora alguns não buscam nem o mínimo da capacitação e depois querem usar a desculpa de que não tem capacitação. Em 1 de Pedro 3,15 a Bíblia diz que nós devemos estar sempre prontos para saber responder a cada um acerca da razão da esperança que há em nós.
E tem muita gente que ao longo de uma vida cristã não estuda o básico, o fundamental, não sabe, não consegue sobreviver a um questionamento, a um ataque em relação à sua fé. Mas muitas vezes está preso nesse nível porque foi negligente, porque nunca se matriculou na escola bíblica, porque nunca gastou tempo procurando crescer e aprender. Mas o que dizer de um novo convertido, que ainda nem teve tempo de passar por isso? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que mesmo os novos convertidos, eles demonstravam, e esses textos não foram registrados à toa, né? A Bíblia diz tudo quando foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Por exemplo, quando Jesus ministra aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, está registrado em João capítulo 4. A Bíblia diz dos versículos 28 a 30, quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo, veja um homem que me diz tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. A mulher acabou de ter um encontro com Cristo, num lugar onde ela tinha ido com um cântaro buscar água, que ficava fora da cidade. Mas depois do encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro. A gente pode ficar especulando por que o cântaro foi deixado para trás, sendo que aquele era o propósito da ida ao poço. Em primeiro lugar, talvez a mulher, na empolgação, esqueceu o que tinha levado a lá, né? Esqueceu completamente o cântaro ou a necessidade de água. Em segundo lugar, a gente poderia dizer ou concluir que mesmo não tendo esquecido, ela descobriu algo mais importante do que aquilo que ela estava fazendo. Talvez uma terceira possibilidade seria dizer, eu não esqueci, mas vou fazer primeiro o que é mais importante, buscar esse povo para que eles descubram o mesmo Jesus que eu descobri, e quando eu trouxê-los de volta, eu levo o cântaro com calma, sem a pressa de compartilhar Jesus que eu tenho agora. E esse povo vem, depois que eles vieram a Cristo, mais à frente, no relato de João, eles vão dizer para a mulher, agora não é mais por causa do que você disse. Ouvindo ele, a nossa fé foi baseada naquilo que ele disse e não só no que você nos compartilhou. Mas ainda que a fé desse povo tenha crescido, o ponto principal foi que ela os levou a Jesus. E aí de vez em quando encontro cristãos, novos convertidos, que ainda não passaram por todo o processo de aprendizado, não tem resposta para tudo, e eles me dizem, pastor, eu não consigo pregar o evangelho assim, bem explicado para os outros. E normalmente eu gosto de, aproveitando esse exemplo, dizer, então faz que nem a mulher samaritana, chama geral, convida a galera e traz para cá para mim pregar. Você pode, ainda que não tenha todas as respostas, ser um instrumento de Deus para convidar pessoas que precisam ouvir o evangelho. Gente, nós não podemos pensar numa dinâmica de vida cristã, onde nunca convidamos ninguém para os cultos ou mesmo para as células. Aquilo que talvez a gente não consiga explicar tão bem, possa ser repartido de outra forma. Quem está entendendo? Um segundo exemplo está lá em Marcos 5, de 18 a 20. Quando aquele endemoniado, ou agora ex-endemoniado gadareno, aliás, pensa num cara, irmão, que de fato, se tivesse uma espécie de Guinness Book para as coisas espirituais, talvez entraria como um dos piores endemoniados da história. Quando Jesus indaga o demônio que está falando na boca do homem, e diz qual o seu nome, ele responde, legião, porque somos muitos. A palavra legião para mim e para você não significa muita coisa, mas no exército romano, era um agrupamento, um destacamento que poderia variar de 2.000 a 6.000 soldados. Para ele usar aquela ilustração, está dizendo, nós somos em alguns milhares. E a gente sabe que sim, porque só os porcos nos quais eles entraram depois da libertação do homem, e os porcos que morreram, a Bíblia diz, eram cerca de 2.000 porcos. Pensa num cara que tinha uma vida terrível. A Bíblia diz, não conseguiam prendê-lo nem com jaulas, nem grilhões. Ele se feria a si mesmo, andava, né, vagando, dormindo nos cemitérios. Agora ele tem um encontro com Cristo, foi liberto. A conversão dele é evidente, ninguém vai destacar isso. Agora, esse homem não teve nenhum cursinho de batismo, como muitas vezes nós fazemos hoje em dia. E Jesus vira para ele e diz o seguinte, vai para os teus, anuncia-lhes tudo quanto Deus te fez e como teve misericórdia de você. Jesus está dizendo, você pode não ter a teologia da sua libertação e da sua salvação completa, mas você tem um testemunho, você é uma prova viva do que Deus pode fazer na vida dos homens. Ou seja, comece agora, imediatamente após a sua conversão, a partilhar a sua fé. O tempo todo nós vemos essa pressa e afobação em quem tinha um encontro com Cristo, dizendo, isso não pode parar só em mim. Aliás, o apóstolo Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Na vida cristã, tudo que recebemos de Deus envolve uma celebração, mas envolve também um compartilhar.
Então, a vida cristã não é só receber. Nós somos gratos a Deus e nós também compartilhamos. Tem gente que às vezes me diz, pastor, eu não tenho específico qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Eu digo, procure repartir o que Deus fez na sua vida e na vida de outros. Você tem uma experiência profunda de restauração do seu casamento, na sua família, ajude outras famílias a experimentar o que você experimentou. Quando você se converteu, Deus te arrancou do mundo de vícios, das drogas, da bebida. Foque em ajudar pessoas a experimentarem aquilo que você experimentou, até que você tenha mais clareza do plano e do propósito. Aproveite para repartir aquilo que você tem da parte de Deus. E esse camarada sai, o verso 20 diz assim, então ele foi, o gadareno, o ex-endemoniado, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Durante muito tempo eu via que ele foi para Decápolis e pensava, é o nome da cidade onde ele morava. Levou muito tempo para que eu descobri estudando que Decápolis, a palavra polis significa cidade, é por isso que muitas cidades terminam com esse nome. A palavra deca significa 10, mas demorou muito tempo para eu entender que Decápolis não era uma cidade, era uma região de 10 cidades romanas ali dentro de Israel e Jordânia. E esse camarada não se limitou apenas à sua família. Ele não se limitou a falar apenas para a sua vizinhança. Ele impacta todas as 10 cidades, né, onde a sua história era conhecida. Meu querido, se Deus pôde confiar o destino de 10 cidades, da proclamação do Evangelho a 10 cidades, a um novo convertido como esse, não diga que você não pode em Deus experimentar nenhum tipo de resultado. É lógico que precisamos de crescimento e aperfeiçoamento. Enquanto vamos fazendo, a gente pode, debaixo de mentoria e discipulado, e sendo ajustado e programado. Então não quero desprezar a importância de capacitação, mas isso tem se tornado para muitos uma desculpa para não fazer nada, ou para fazer ocasionalmente, de vez em quando, mas não no ritmo que nós deveríamos. Quando eu vejo 2 desses novos convertidos com pressa, tipo, isso virou o propósito de vida. Quando eu olho para o ritmo de uma igreja evangelizando o livro de Atos, a palavra tem que ser espalhada, a palavra tem que ser comunicada. Essa afobação, ela na verdade é a leitura da diligência e da dedicação a quem fez do reino de Deus a sua prioridade. Então avaliar o seu ritmo pode de fato te ajudar a entender algo. Agora, não é só a velocidade. Nós precisamos combinar aqui a questão de constância. Porque alguns no serviço eles começam como se fosse a corrida dos 100 metros rasos. Mas daqui a pouco estão com a língua de fora e não conseguem mais correr. Então, o ideal seria combinar a velocidade dos 100 metros rasos com a persistência de uma maratona. Há um misto entre essas duas coisas que precisa ser entendido. Por quê? Porque apesar dele dizer, passado, vocês serviram aos santos, presente, ainda estão servindo, ele diz aqui em Hebreus 6, versículo 12. Desejamos, 11 e 12, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, a mesma velocidade para a plena certeza da esperança, para que não se tornem lentos, preguiçosos, morosos, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança, dependendo da sua versão, fé e longanimidade. Longanimidade é ânimo longo. Outras versões, fé e paciência, a capacidade de não desistir, herdam as promessas. Ou seja, serviram, estão servindo e até o fim vão manter o mesmo ritmo, vão manter a mesma dedicação. Quem está entendendo, diga amém. Bom, destacado aqui que fomos salvos para as obras, o questionamento do ritmo como um termômetro que nos ajuda a avaliar. Eu quero encerrar destacando em terceiro e último lugar a questão das recompensas. O versículo 10 diz que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Eu gosto de como a questão das recompensas está relacionada com o caráter de Deus e com a justiça de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você está fazendo para Deus não será esquecido. Quantos são gratos a Deus por isso? Mas tudo aquilo que você se recusa a fazer, ou negligencia, se omite a fazer, também não será esquecido. Porque se Deus se lembrar só do que fazemos de bom, mas não se lembrasse de que nós negligenciamos o que Ele mandou, Ele não seria nem justo e nem de uma memória tão confiável. Deus é tão justo para retribuir positivamente, como é justo para retribuir negativamente falando.
E essas coisas precisam ser levadas em consideração, de modo que haja temor no coração. É lógico que nós precisamos entender que o serviço ele precisa ir além do elemento obrigação. É mandatório, o mandamento que foi dado, ok. Mas qual é o coração com que eu e você devemos obedecer? Hebreus 6,10 diz que ele não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que evidenciastes para com seu nome. É lógico que o que deve mover o meu e o seu coração não é única e exclusivamente a recompensa, e sim o amor que temos para com Ele. Se hoje Deus baixasse um decreto revogando toda a recompensa prometida, acredito que por amor eu seguiria trabalhando e me dedicando da mesma forma. Não estou dizendo que o conceito de recompensa não deveria nos incentivar. Obviamente Deus não teria prometido e dado tanto destaque se Ele não quisesse nos incentivar por meio disso. Mas muito mais do que apenas mirar e focar a recompensa, nós precisamos entender que aquilo que fazemos deveria ser uma expressão de amor para com Ele. Quando Jesus convoca Pedro dizendo, apacenta as minhas ovelhas, nas 3 vezes onde ele diz isso, antes de afirmar, apacenta as minhas ovelhas, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, tu sabes que eu te amo. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Basicamente o que ele está dizendo, eu não estou apenas colocando um anúncio num classificado para ver quem pode me ajudar a pastorear. Eu tenho um requisito muito específico para quem quer me ajudar, cooperando comigo no serviço, que você faça isso por amor a mim, antes mesmo de ser por amor às pessoas que você vai ajudar. A porta de entrada para o serviço é o amor por Ele. A porta de saída do serviço é a falta de amor por Ele. O anjo da igreja de Éfeso, que era uma igreja de alta performance, de alta produtividade, Apocalipse 2,2, o Senhor começa dizendo, eu conheço as suas obras, o seu labor, a sua perseverança. Mas Ele diz, mas tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Em outras palavras, Deus está dizendo, embora vocês estão produzindo, como isso não é uma expressão do amor, ou você se arrependa, volta a me amar, ou eu removo de você o seu candeeiro. O candeeiro figura a igreja que Deus havia entregue a ele. Em outras palavras, Deus está dizendo, se o seu serviço é só serviço, sem expressão de amor por mim, eu dispenso você. Então, embora Deus queira que aqueles que servem o façam por amor, Ele também notifica que há recompensas. Isso precisa nos levar a um outro entendimento, que o céu não tem regime socialista, onde as pessoas serão todas niveladas recebendo a mesma recompensa, independente da sua dedicação, do seu esforço ou do seu trabalho. Aliás, eu gostaria de destacar alguns pontos dentro dessa visão bíblica de que cada um terá um galardão, uma recompensa que é de acordo com as suas obras. E segundo aos Coríntios 5,10, a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. Paulo diz, é necessário, outras versões dizem, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tem o aspecto positivo e o negativo, o bem e o mal. Todos seremos julgados pelas nossas obras. É lógico que é uma distinção, já que estamos falando de coisas que acompanham a salvação. O galardão é um acréscimo à salvação. Tem coisas que precisam ser levadas em consideração, que é a distinção de galardão, a recompensa dos salvos, da própria salvação. O galardão é recompensa de trabalho, portanto não tem nada a ver com a salvação, uma recompensa para os salvos. E há momentos onde até quem não trabalhou como deveria, não vai necessariamente comprometer sua salvação, mas vai comprometer a recompensa que poderia desfrutar, mesmo sendo eternamente salvo. Então em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 10 a 15, o apóstolo Paulo diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. No versículo 8, antes do que nós estamos lendo, ele deixa claro que ninguém pode lançar outro fundamento, né? Perdão, acho que ele vai falar isso no 11 ou 12, além do qual está posto que é Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, um fundamento foi colocado, deixa eu ver o texto aqui, exatamente, é a sequência aqui. Depois dizer, porém cada um veja como edifica, ele está mostrando, há um único fundamento sobre o qual tudo é edificado, mas cada um tem que ver como vai construir sobre esse fundamento. O texto continua e diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia
na maioria das versões com D maiúsculo, está falando do dia da vinda de Cristo. O dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sob o fundamento, sob Cristo, portanto a salvação já está aqui, nós estamos falando de trabalho, obras de galardão, como parte das coisas que acompanham a salvação. Se aquilo que alguém edificou sob o fundamento permaneceu, o que é permanecer? Sobreviver ao fogo. Deus vai mandar um fogo sobre as nossas obras para provar. Se a construção em cima do fundamento que é Cristo foi feita com madeira, feno, palha, não vai sobreviver ao fogo. Mas se for ouro, prata, pedras preciosas, então isso vai sobreviver. Isso está falando da qualidade do nosso serviço, do nível de excelência do que fazemos. Aí o texto diz assim, se aquilo que alguém edificou sob o fundamento permanecer, esse receberá recompensa ou galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, pois ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Não estamos nem questionando aqui a salvação, mas para os salvos, recompensas diferentes de acordo com aquilo que fizeram. Até na ressurreição. Hebreus 11:35, assim como 1 Coríntios 15, fala de um nível de glória diferenciado na ressurreição. Hebreus 11:35 fala de alguns que foram torturados. O texto bíblico diz, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eu gosto da ideia, não aceitando seu resgate. Porque o verso anterior fala de alguns que pela fé apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões. Obviamente 2 exemplos extraídos do livro de Daniel. Ou seja, foram livres da morte pela fé. Mas a Bíblia fala de alguns que não aceitaram o seu resgate, seu livramento. Tinham o crédito para pela fé crer e receber de Deus uma intervenção, um livramento, mas abriram mão desse crédito. Por quê? A Bíblia diz, para obterem superior ressurreição. Haverá níveis distintos de glória na ressurreição. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, você pode ler o texto todo com calma, mas nos versos 40 e 41 ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres. Ele está falando de ressurreição no capítulo todo. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Por enquanto, ele só está distinguindo que a glória do corpo celestial ressuscitado é maior do que o terrestre. Até aqui não há distinção sendo feita para os que já foram ressuscitados. Só que ele diz assim, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Mas ele diz, até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Então, não resplandeceremos da mesma forma. Um dia, um irmão aqui da igreja me confidenciou e falou, pastor, eu fico olhando a sua dedicação e acho admirável ver que o senhor é uma pessoa tão desprovida de ambição. Enquanto eu estou me dedicando aos meus negócios e procurando enriquecer e prosperar, o senhor se dedicando ao reino de Deus dessa forma. Eu falei para ele, você está enganado ao achar que eu não tenho ambição. A minha ambição é diferente da sua. Você decidiu ser rico num período ínfimo, né? Se comparado ao resto da eternidade. Eu decidi ser rico a eternidade toda. Você decidiu juntar tesouro na terra. Eu decidi juntar tesouro no céu. Isso não significa que eu sou alguém sem ambição, mas a minha ambição é superior à sua. Ele ficou me olhando, né, e disse, não esperava por essa resposta. Eu falei, meu amigo, quando você entende os valores eternos, não significa que você não possa viver bem aqui, mas isso deixou de ser prioritário em relação a construir algo por toda a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Uma das coisas que precisa motivar a mim e a você é entender que ao servir pessoas, não podemos olhar isso apenas como algo desgastante, cansativo. É lógico que lidar com gente não é fácil. Isso não serve só para quando você está lidando com outras pessoas. Quando outras pessoas estão lidando com você é a mesma coisa. Porque às vezes a gente dificulta o processo. Jesus chega a olhar para os seus próprios discípulos e desabafar e suspira, até quando vos sofrerei? Se o Filho de Deus conseguir olhar para aquele time de elite que ele está preparando e dizer, por quanto tempo mais eu tenho que aguentar vocês? A pergunta é, eu e você não vamos ter momentos assim ao longo do caminho? Lógico que vamos. Os pais sentem isso em relação aos filhos. Embora os ame, saiba do potencial e acredite, tem hora que isso cansa a gente. E sabe, quando você se dispõe a servir, vai ter o elemento cansaço? Lógico, Paulo fala de um ministério, né? E quase sempre que ele fala do ministério, ele também menciona lágrimas. Essa dedicação não significa que todo dia é só alegria, mas o que precisa mover o meu e o seu coração? Se nós estamos trabalhando por amor a Ele, e se nós entendemos que por trás de cada oportunidade de serviço, nós estamos fazendo algo a Cristo,
Em Mateus 25, quando Jesus destaca dos versos 35 ao 40, o julgamento das nações no tempo do fim, ele vai se dirigir a um grupo à sua direita e dizer: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive enfermo e preso, vocês me visitaram. Essa mesma turma que ele está dizendo, vocês me fizeram, eles vão dizer: quando mesmo foi que a gente fez esse negócio para você? Porque nem a gente está consciente dessa parada que o senhor está mencionando aí. Ele vai dizer: cada vez que vocês fizeram um dos pequeninos, estavam fazendo a mim. Ou seja, não quer dizer nem que eles fizeram só com a consciência de que era para ele. Mas quando estamos servindo aos outros, Cristo olha e vai dizer no dia do juízo: eu vou entender que você fez para mim. Agora, quando eu e você não fazemos, ele também vai entender que nós não fizemos para ele. Para outro grupo ele diz: eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. E essa consciência precisa estar acesa dentro de mim e de você. Um dos eventos mais aguardados pela igreja, talvez tenha grande destaque na agenda de Deus, é a vinda de nosso Senhor Jesus, que nós devemos esperar. A expressão Maranata, um termo aramaico muito usado na igreja cristã, igreja cristã ficou bem redundante, na igreja do primeiro século, significa vem Senhor, ou ora vem Senhor. Os crentes ansiavam a vinda do Senhor. Em Apocalipse 22, 12, quando Jesus fala: eis que cedo venho, interessante que antes mesmo de dizer, então finalmente o noivo e a noiva se encontrarão, nós vamos viver profunda comunhão, o destaque que Cristo dá: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele está dizendo: você está esperando minha vinda, então aproveite o tempo até que eu retorne, para fazer tudo que você puder por mim, e eu volto com a sua recompensa. Galardão acompanha a salvação, não substitui, não contribui, mas é a recompensa do serviço. O serviço é parte da vida cristã. O galardão também é parte da vida cristã. São coisas que acompanham a salvação. Embora não sejam requisito, deveriam ser consequência. Talvez esse entendimento nos ajude nessa reforma da teologia do serviço. Todos somos chamados a servir. Eu repito muito isso aqui e vou dizer de novo: eu vivo a minha vida em função de uma frase. Eu quero que você já vá se colocando de pé para parecer que está terminando. Eu vivo minha vida em função de uma frase. É quando o Senhor vai reunir os seus servos e vai recompensá-los por aquilo que fizeram, tirando o servo infiel, que houve uma outra declaração, e eu vivo para ouvir a declaração dada aos servos fiéis. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quando chegar lá, eu não quero apenas ser grato porque Ele me salvou. Eu quero ver no rosto dele o sorriso de quem diz: você correspondeu devidamente a tudo que eu fiz por você. Você foi um bom servo. Você foi fiel. Que Deus nos ajude a entender, compreender e praticar essas verdades em nome de Jesus. Eu quero que aí no seu lugar em pé você possa orar. Não apenas pedir nesse momento que Deus te ajude no entendimento e aplicação prática da palavra, mas talvez seja um bom momento para resolver algumas coisas. Quando Isaías ouve o clamor de Deus, o convocando para uma missão, quando ele ouve a voz divina dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez hoje seja o dia de muitos de nós tomamos a decisão de dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, conta com o meu serviço. Talvez hoje não seja apenas o dia de decidir começar a fazer, talvez seja o dia de avaliar o ritmo. Você está com o pé no acelerador ou você está com o pé no freio? Você está jogando no time daqueles que estão com pressa ou no time dos marcha lenta ou devagar, quase parando? Isso também precisa ser um termômetro. Talvez você já esteve estacionado, depois se moveu de forma lenta e hoje esteja no time dos acelerados. Mas talvez possa ser o contrário. Você já foi um acelerado e hoje está devagar, quase parando, ou até mesmo estacionado. E Deus espera de nós resposta.
Quando a Bíblia diz para ser ouvinte, para ser não só ouvinte, mas praticante da palavra, nós temos uma responsabilidade com tudo aquilo que recebemos. E você sabe que a minha intenção não é apontar o dedo e nem acusar ninguém. É te ajudar a se deixar ser despertado por Deus e para Deus. E hoje, nós podemos nos posicionar diante de Deus e nos consagrar para um novo tempo. Talvez diga, pastor, eu não vou sair de parado, afobado de uma vez, ok. Mas se você começar a se movimentar e for acelerando lentamente, você já está progredindo. Então eu quero te encorajar a falar com Deus nesse momento. Olha ao Senhor, deixa Deus falar o seu coração. Eu quero fazer uma breve oração por você, mas gostaria que mesmo depois da minha oração, você ainda aproveitasse esse momento, orando um pouco mais, tanto você que está aqui no culto presencial, como você que nos acompanha pela transmissão. Faça isso agora. Espírito Santo, a tua palavra foi lançada e comunicada. E só o Senhor pode torná-la viva e prática no coração e na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro não apenas pelo entendimento espiritual, mas eu oro pelo despertamento que só a combinação da ação da tua palavra e do teu Espírito Santo pode produzir. Eu oro por resposta no coração dos meus irmãos. Eu oro que esse possa ser um momento, ó Deus, não apenas de uma leitura e de um autoexame, mas do exame do alto, onde cada um conte com a ação do teu Espírito Santo, para fazer essa checagem, qual o ritmo em que estou me movendo. Talvez haja aqueles que serviram, estão servindo aos santos, mas já estavam cansados e precisam de forças novas, de um ânimo, precisam de alento para prosseguir sem desanimar, entendendo que juntamente com a fé precisamos de perseverança, de longanimidade. Pai, eu oro por intervenção do alto nesse momento. Nós precisamos de mais do que orientação e um bom conselho para nos mover dentro do trilho daquilo que o Senhor predeterminou. Nós precisamos da tua graça, da capacitação do alto. Nós precisamos do convencimento do teu Espírito Santo. E eu oro por esse selo sobrenatural sobre todos aqueles que ouviram a tua palavra. Em nome de Jesus. Eu oro por resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Eu queria usar esse tempo para compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração, que nos últimos anos, em especial de um ano para cá, né, se tornou parte para mim de uma verdadeira cruzada pessoal. Né, rodando o Brasil e mesmo fora dele, eu fiz isso em todos os estados do Brasil, batendo uma tecla que é um assunto, que é algo, né, que Deus precisou corrigir na minha vida nos últimos anos. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, que com a consolação que a gente é consolado, a gente consola os outros. A gente precisa transbordar o que recebemos de bom, seja um aprendizado direto antes de errar, seja a correção depois de termos errado que dá um novo rumo, né? E eu sinto esse encargo. E orando bastante ao Senhor, eu senti de ter uma conversa com vocês nessa manhã, né? Se tiver que dar um título a ela, eu vou usar um título, não lembro se era o título do filme original, mas pelo menos a tradução, quando era garoto, O Céu Pode Esperar. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no verso 17. Eclesiastes 7, 17 faz a pergunta: não seja demasiadamente perverso nem tolo. Agora vem a pergunta: por que você morreria antes da sua hora? Depois de repreender um comportamento que é chamado tolo, né, como tolice, a pergunta é: por que morreria antes da sua hora? Esse texto me deu muito material para pensar, porque de alguma forma, ao longo dos anos, dezembro desse ano eu completo 32 anos só de pastorado, pregando mais tempo, né? E se tem algo que eu fiz e participei na vida, foi velório. Talvez a frase mais ouvida em velório, depois do clássico meus pêsames, meus sentimentos, seja um comentário comum, que eu ouvi muito da boca de crentes e não crentes. Pois é, quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. E nós temos uma ideia meio que fatalista, que todo mundo tem dia e hora certa, predeterminado para morrer. Ou seja, a maneira como eu e você escolhemos
em relação ao nosso estilo de vida, não teria impacto sobre isso. E esse equívoco tem nos custado caro e caro demais, né? E eu quero conversar um pouco com você a respeito disso. Porque se há uma hora pré-determinada para todo mundo, esse entendimento foi construído principalmente em cima da declaração do Salmo 139:16, todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. E a gente muitas vezes confunde pré-ciência com pré-determinismo. Mas a Bíblia não se contradiz. A mesma Bíblia que diz que está tudo registrado, também faz a pergunta, por que morreria antes da hora? Se tem hora pré-determinada para morrer, não dá para morrer antes. Se morre antes, significa que essa hora pré-determinada não é tão inflexível quanto alguns de nós acreditamos. A Bíblia fala sobre pessoas, né, que não apenas podem encurtar os seus dias, mas fala sobre gente que pode aumentar os seus dias. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele cita um dos 10 mandamentos, diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e você seja de longa vida sobre a terra. Então nós podemos ou aumentar ou encurtar os dias. Se há um tempo pré-determinado, não dá para aumentar nem encurtar. Se dá para aumentar e encurtar, não há um tempo pré-determinado. Então, eu e você precisamos pensar, e lógico, não dá tempo de eu entrar em detalhes, nem explanar o pano de fundo doutrinário. Aqui eu quero apresentar a versão de forma resumida, mas justamente por causa dessa maneira errada de pensar, eu durante muito tempo não me preocupava muito com algumas questões naturais, porque a gente tem a tendência de espiritualizar o que não precisa, não é? Por exemplo, em Deuteronômio 22:8, Deus diz: quando você construir uma casa com terraço, faça também um parapeito, um muro de proteção. Por que é que Deus disse isso? Ele dá razão lá. Ele diz para que você não se torne culpado do sangue se alguém cair de lá. Ou seja, Deus está dizendo, se alguém cair por negligência, por falta de cuidar de vocês, não coloque a culpa em mim. Porque a gente tem a mania de jogar tudo para Deus. O camarada está distraído, olhando o celular, atravessa a avenida, atropelado, a gente diz: Deus recolheu. Imagina Deus olhando do céu e dizer: o que eu tenho a ver com isso? Né? Deus está dizendo, se eu não colocar o parapeito, alguém cair, o culpado é você. Não diga que fui eu que recolhi. Então nós espiritualizamos o que não precisa. Mas Deus prometeu proteger. Isso não nos exime da responsabilidade de nos protegermos. Tanto quando o diabo vai tentar Jesus lá no deserto, diz: por que é que você não pula do pináculo do templo? Jesus diz: também está escrito. E ele vai citar o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Jesus não negou que isso está lá. Ele diz: mas também está escrito. Tem o outro lado que o complementa, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu acredito que muitos de nós temos adotado um estilo de vida que não receberia outra classificação de Jesus que não seja exatamente esse. Estamos tentando a Deus. Em nome de acreditamos que Deus cura, que Deus intervém, nós ignoramos que certas coisas não precisam ser espiritualizadas. Então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo: não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Não era apenas algo momentâneo, né? O apóstolo Paulo está dizendo e Paulo tinha um ministério de curas e milagres como pouco. Ensinava sobre fé e oração como poucos. Ele não está dizendo: Timóteo, vou botar a mão na sua cabeça e vou resolver isso. Ou você vai só orar a respeito. Ele dá orientações práticas. Se você fizer ajustes na sua alimentação, introduzir alguns alimentos que têm certos elementos terapêuticos que o próprio Criador fez, problema resolvido, você volta a ter saúde, né? Então, outro dia eu estava citando esse texto, até porque Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, até esse conselho. Aí uma pessoa me questionou: você não crê que Deus cura? Eu falei: eu creio que Deus cura. E acho que só espiritualiza quem crê. Porque quem não crê vai se garantir no natural. Então o nosso erro é justamente não apenas porque cremos, mas porque temos visto Deus agir. Mas nós não podemos jogar tudo para Ele. Eu cheguei, né, no ano de 2008, bater o peso de 153 quilos. E o que tinha de amigo tentando me alertar: toma cuidado. Mas eu estava naquela fase, né, que os médicos, eles chamam assim daquele intervalo de saúde, o health span, né? Eu costumo dizer que de perto dos 20 até perto dos 40, normalmente você faz o que quer e a conta ainda não chegou. E um dia eu recebi a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, que veio acompanhada de uma discípula, uma amiga dela da igreja, que era médica. Quando ela entrou e me viu, eu estava no auge do sobrepeso, dos 153 quilos. Ela regalou os olhos e disse: pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falava bem o português, né? E ela falou: desculpa, eu sou médica, eu não consigo não tocar no assunto.
Ela falou, já começamos, vamos até o fim. O senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, esperava ou não, eu falei, sim. Ela, quando foi o último? Ela imaginou, alguns anos. Eu falei, faz 2 meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem. Ela fez cara que não acreditava, eu falei para minha esposa, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. Quando o Kelly levantou buscar, não precisa pegar. Eu falei, só está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou, desculpa, pastor, difícil acreditar que o senhor esteja bem, mas sua palavra vale mais que o exame. Não vou olhar o exame. Quando eu me senti assim, digno de confiança, ela começou a fazer as perguntas. Ela só não olhou, ela quis saber da minha boca. Né? Como é que está a questão do colesterol, triglicerídeos, pressão, diabetes? E, naquele momento, surpreendentemente, estava tudo bem. Porque eu ainda estava no tal do Health Spa. À medida que eu fui dando os resultados, ela falou, certeza que foi um cardiologista que fez esse check-up? Eu falei, sim. Ela falou, estou curioso para saber o que ele falou no final. Eu falei, olha, ele estava com a cara que nem a da senhora, assim, de que não está gostando. Mas eu lembro que ele jogou o envelope na mesa com o resultado dos meus exames, jogou com força, eu lembro do envelope rodando e batendo no meu peito. E ele falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com peso desse estar com resultados tão bons. E dentro de mim eu estou sorrindo, pensando, some de Deus. Que é aquela espiritualização que muitos de nós temos feito. No momento que eu falei isso, ela me interrompeu e falou, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, pastor, o senhor não está tendo sorte. O senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que seria o início do processo. Ela diz, pastor, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois chega a fatura. Ela falou, e o senhor está gastando pra caramba, está arrebentando tudo quanto é limite. Essa conta vai chegar e vai chegar alto. E na hora assim, eu tento lidar com aquilo, resistir na minha mente, mas eu nunca mais consegui esquecer essa frase. Ela ficou martelando na minha cabeça. Não produziu resultado imediato. 1 ano depois, a pressão disparou. Tive que começar a controlar com remédio. 1 ano depois da pressão, já 2 depois da conversa, foi a vez da diabetes. Chegou com força. Quando eu vi a combinação dos dois, apavorado, comecei a perder peso. Perdi num ano, dentro de um período de 1 ano, até menos do que 1 ano, 27 quilos. Quando eu bati 126 quilos, sumiu a diabetes, resolveu a pressão e eu malandramente parei de emagrecer. Ainda ficaria uns 3 anos e meio mais ou menos com esse sobrepeso, mas naquela fase que eu já estava dizendo assim, estou administrando, porque eu vi que a conta tinha chegado. Mas depois de uns 3 anos e pouco, Deus começou a mandar um exército de gente para me confrontar, me cobrar, me corrigir, e aquilo foi se tornando progressivo. Eu brinco que 2013 foi o ano da conspiração divina, eu apanhava de todo lado. E valia tudo, dedo no olho, mordida, cotovelada, né? Mas teve 3 conversas que realmente foram parte assim da fase final de entender e começar a mudar o processo. Um deles foi um amigo que me abordou. E quando eu falo amigo, é daqueles que têm coragem de botar o dedo na sua cara, te corrigir. E ele um dia me aborda e fala assim, Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você recebeu de Deus um dom especial, nós não podemos te perder cedo. Quando ele falou isso, eu já reagi. Porque essa tentativa de me assustar com a morte, muita gente já tinha tentado, ninguém nunca conseguiu. Um médico uma vez falou isso para mim, né? Ele simplesmente olhou, quando eu estava no auge sobrepeso, falou, você conhece alguém que tem o seu peso e pelo menos 70 anos? Eu pensei, falei, não estou lembrando de ninguém. Ele falou, pensa bem, não precisa ser amigo próximo. Eu pensei, esgotei todos os níveis de relacionamento, mesmo que superficiais. Falei, doutor, não lembro de ninguém. Ele falou, não lembra porque não tem. Eu falei, emagrece até os 70? Ele falou, não, morre antes. Mas ninguém nunca me assustou com essa ideia, porque eu dizia para as pessoas, o crente não morre, é promovido e transferido, né? Sai daqui da filial, vai para a matriz, vai trabalhar mais perto do chefe, e eu simplesmente conversava isso. Então quando esse amigo meu começou, eu já acionei o modo faca tramontina, corte rápido. Não podemos te perder, eu olhei para ele e falei, para mim o morrer é lucro. Citando Filipenses 1. E disparei outra frase de Paulo, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Porque eu pensei, vou matar essa conversa no início, antes de começar. O que eu não esperava era o faca tramontina, o corte rápido que veio do outro lado. Ele olha para mim e fala assim, e se você der a sorte de morrer? Falei, como é que é? Ele falou, meu amigo, vai estudar estatística. Você acha que gente que não se cuida com você morre na primeira? A maioria não dá essa sorte, não. Você está imaginando o quê? Que uma hora vai desligar o disjuntor, né? A cabeça cai, o espírito parte para estar com Jesus num processo rápido, indolor. Ele falou, a maioria não tem essa sorte. Vai sofrer numa cama, dá trabalho para a família. Gente, pela primeira vez alguém me assustou.
Porque eu pensei o seguinte, eu falei, uma coisa é você deixar o melhor dessa vida para ter algo ainda melhor, que é estar com Cristo. Mas tem um limbo aqui no meio, que não é nem uma coisa nem outra. Mas ele mal esperou processar o susto e mandou a segunda frase. Ele falou assim, além de uma covardia sem tamanho sua declaração. Ainda me remedou. Partir estar com Cristo incomparavelmente melhor. Ele falou assim, melhor para quem? Só para você, seu egoísta. E Kelly, sua esposa, que vai ficar? E seus filhos que você ainda não terminou de criar? E o plano e o propósito que Deus te confiou? E ele falou literalmente assim, então que se lasque o resto porque para você é melhor. Falou, se isso não é encarnação da covardia e do egoísmo, me diga o que é. E eu emudeci. Eu nunca tinha pensado pelo outro lado. E quando achei que já tinha apanhado o suficiente, ele mandou a terceira. Ele falou, e para o ensinador de Bíblia como você, parece que você não entendeu, foi nada de Filipenses 1. Eu não sei o que me ofendeu mais, Odilon. Ele me chamar de covarde ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses. Eu abri Filipenses 1 na hora, e eu quero que você abra comigo, para provar que ele estava errado. Só quando abri eu mesmo vi que eu estava errado. Até aquele momento eu nunca tinha enxergado ou entendido Filipenses 1. Eu quero que você leia comigo do verso 20. Se for possível, vou pedir ao pessoal que projete isso. Paulo diz assim, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga, Cristo será engrandecido no meu corpo. Agora é o que ele diz, quer pela vida, quer pela morte. A maneira como vivemos deve engrandecer a Cristo. A maneira como vamos morrer também deveria engrandecer a Cristo. Esse é o contexto que Paulo está falando. Verso seguinte, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu nem lembrava da parte o viver é Cristo. Eu só ia para o morrer é lucro. Quando você vive Cristo, para Cristo, o modelo de Cristo, a conversa é outra. Gente, Efésios capítulo 5, né, fala a respeito do Senhor Jesus como modelo que o marido deve imitar no trato com a mulher, e diz que o marido tem que amar a esposa como ama o próprio corpo. Aqui não é um conceito só de amor próprio, mas dentro do amor próprio, que é o universo maior, está falando de amor pelo corpo. E depois de falar isso, ele diz, porque Cristo, falando a respeito da igreja, né, em relação ao seu corpo, o alimenta e cuida dele. Se ele é o nosso referencial de caráter e comportamento, ele cuida do corpo, e o cuidado não se limita à nutrição, ele é abrangente. A pergunta é, de onde eu e você tiramos a ideia que a gente não precisa se cuidar? Então, o viver é Cristo é reproduzir desde o modelo. Gente, quando você olha para Jesus, né, alimentação saudável, ingestão de água, né, movimento, exercício físico, alguns estudiosos calcularam quanto Jesus andou. Além do trabalho manual como carpinteiro, né, é assustador essa conta feita só nos dados que nós temos, que os evangelhos não dizem tudo que ele fez nos 3 anos e meio. Né? Então alguém calculou baseado no texto de onde saiu, aonde chegou, em quanto tempo, que Nosso Senhor andou uma média de 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Outro calculou só as distâncias, sem se preocupar com a média diária do que ele teria, eliminando os relatos repetidos dos evangelhos, e chegou à conta de que Jesus teria andado no mínimo 5.000 quilômetros a pé durante os dias do seu ministério. Não há ângulo ou perspectiva que se avalie Jesus que ele não seja um exemplo. Sono. Jesus, Marcos capítulo 6, quando os discípulos vêm dar um relatório do ministério que está bombando, ele diz, vamos para um lugar à parte, repousar um pouco. Ele não está preocupado só com a sua produtividade, mas com a produtividade sustentável, durável. E se você não respeitando os descansos, ele não só respeitava, mas ele exigia isso dos seus discípulos. Né? E, para concluir a lista, eu posso te garantir que Jesus era magro. Mas magro assim, ó, estilo meu dedo minguinho, no nível profissional, não amador, que alguns aqui são. Eu nem amador sou. Como nós fazemos essa conta? A Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias de jejum. Eu já fiz 10 desses jejuns 40 dias, eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. Aquela fome é a fome literal, quando as reservas de gordura que estão sustentando você durante o jejum terminam. Menor índice de gordura corporal que eu terminei um jejum até hoje foi 8,5%. Dava para encarar mais dias. Para Jesus ter tido fome, ele tinha que ter um baixo índice de gordura corporal, ou seja, não há área que a gente possa falar hoje de cuidar do corpo, da saúde, que Jesus não seja modelo. E quando Paulo diz o viver é Cristo, nós precisamos focar. É não apenas para ele, mas reproduzir quem ele é. Aí sim, o morrer é lucro, não apenas pelo que vem depois,
mas por termos cumprido aquilo que se espera de nós. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, mesmo que eu morrer seja lucro, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Agora Paulo está dizendo, bateu uma dúvida sobre a escolha. 23. Estou cercado pelos dois lados, outra tradução diz dividido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ninguém vai negar que o céu é maravilhoso. Mas olha o que ele diz no 24. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo está dizendo, se eu partir para estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Melhor para quem? Só para mim. Mas se eu não for egoísta e, além de mim, pensar em vocês, é melhor que eu fique, para ter mais fruto do meu trabalho. Ainda existem coisas que precisam ser feitas. Eu posso ser útil na vida de vocês. Então, levando isso em conta, e aqui que eu quero usar a frase do tema, o céu pode esperar. Nenhum de nós vai negar que o céu é extraordinário. Mas você tem literalmente todo o tempo do mundo para desfrutar. Vai estar lá a eternidade toda te esperando. Não há razão alguma para que eu e você apressemos a nossa partida às custas de comprometer o plano e o propósito de Deus. Verso 25, ele encerra dizendo, convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Observe que partir mais cedo ou ficar mais tempo, Paulo diz, minha escolha. Ele não joga isso como fosse uma decisão arbitrária ou unilateral de Deus. Há muitos motivos pelos quais alguém pode interromper isso. Você tem desde alguém que decide tirar a própria vida, como gente que não ousaria fazer isso, mas como Elias diz, tira o Senhor, eu não. E há muita gente desistindo, por inúmeros motivos. Quando você olha para Elias, é evidente que ele tem um burnout. Sem contar a batalha espiritual que está, um estresse absurdo no nível emocional e físico. E alguns de nós não estamos carregando a estrutura necessária, olhando as 3 áreas de espírito, alma e corpo, para suportarmos a batalha na qual nós estamos envolvidos. E nós precisamos repensar a maneira como estamos lidando com o corpo. Essa primeira conversa com esse amigo foi uma pancada. Pouco tempo depois, me apresentaram um outro pastor, esse não era amigo, tinha acabado de conhecer. Supostamente, quando você está conhecendo alguém, você se esforça para ser simpático, apresentar a melhor versão. Esse camarada não fez esforço nenhum para me agradar. Primeira pergunta que ele me fez, a hora que nos apresentaram. Falou, você já ouviu falar de um avivalista escocês? Escocês não. Eu acho que é escocês. Escocês. Chamado Robert Murray McCheyne. Falei, já ouvi falar do McCheyne. Conhece as frases, citações dele? Ele nem deixava eu falar. Né? Era perguntas em sequência. Conhece as frases, citações dele? Falei, algumas. Citei uma deles no último livro, era o último da época. Ele falou, conhece a mais célebre? Falei, olha, eu não tenho certeza se eu conheço. Ele falou, se não sabe, não conhece. Eu pensei, você está para o crime, está estreando uma ferradura nova aqui hoje. E ele olhou para mim e citou a frase mais célebre do McCheyne. Foi a que ele proferiu no leito de morte. Detalhe, um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia. Faleceu aos 29 anos. Não chegou aos 30. E a frase, por ele citada no leito de morte, foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. Já não posso levar a mensagem. Basicamente, ele estava dizendo, o propósito será comprometido, porque eu não cuidei do meu corpo como deveria. Associado ao que eu tinha entendido de Filipenses 1 e da outra conversa, foi a segunda pancada. Essas duas primeiras conversas, usando a alegoria do boxe, eu digo que foram knockdown. Me botaram na lona, mas não me desmaiaram, não me apagaram. Mas viria a terceira. Essa aconteceu em novembro de 2013. As minhas andanças pelo Brasil, mas em especial alguns países da Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor brasileiro chamado Paulo Canuto. De tanto me perguntaram, eu fui ficando curioso. Quem é? Quero conhecer. Descubro que em novembro de 2013 a gente ia falar numa mesma conferência em São Paulo. Eu faria abertura na primeira noite e no encerramento. O problema é que eu falava na quinta noite, sexta de manhã, eu já viajava para outro estado, para outra conferência. Eu não iria ouvi-lo. Então eu estava torcendo para ele estar lá na primeira noite, para a gente conhecer, e felizmente ele estava. Quando terminou o evento, os organizadores fizeram uma janta para os pré-eletores na igreja mesmo. Hoje em dia já não janto depois de culto. E naquela época comia na hora e na quantidade errada. Então quando nós fomos comer, meu prato era uma montanha, e eu olhei para o dele, a hora que a gente se encontrou depois de servir, e era um pratinho daquele que a gente chama simbólico. Mal sujou o prato, tinha quase nada. Eu simplesmente olhei e pensei em voz alta, está se cuidando.
É lógico que eu não queria conversar sobre aquilo. O tamanho do meu prato, com o peso que eu estava, nessa época eu estava ali na fase dos 126 quilos. Quando eu falei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? Fora que eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão, pode esperar isso. E eu já respondi com a cara meio desanimado, né? Eu estava para fazer 41, estava com 40 anos, já adiantei, falei 41. Ele falou, não, estou perguntando sua idade. Acho que ele percebeu minha reação, quis se explicar. Porque ele falou assim, quando eu estava com 44 anos, ele falou, achei que você estava perto dos 40, eu morri. Ele falou isso, eu olhei para ele e falei, você o quê? Eu pensei, eu não ouvi direito. Ele falou, eu morri. Eu falei, como morreu? Ele falou, eu morri. Ele falou, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa que estava do lado dele, e falou, ela é minha testemunha. Foi ela que me socorreu, me levou para o hospital, assistiu tudo. Eu, curioso, comecei a fazer um monte de perguntas. Eu sempre brinco, não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conversei com vários, eu faço muita pergunta. E para encurtar a história, ele falou, olha, meu corpo entrou em falência aos 44 anos. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas 4 primeiras eu voltei. Na 5ª eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. Meu corpo está deitado na maca. O médico continua o procedimento, falou, acompanhei pelo relógio da parede. Não tinha noção que eles tentavam isso por tanto tempo. Foi em torno de 1 hora. Né? Eu acho que o limite costuma ser uns 40 minutos. Ele falou, tentou muito a 5ª vez. Quando não deu mais, ele falou, estou assistindo do lado de fora, toda a cena. Falou, e minha versão bate nos mínimos detalhes, com a da minha esposa e a do médico. Quando ele interrompeu o procedimento, dizendo, não há o que ser feito, eu vi o desespero da minha esposa, ela pedindo, ele explicando por que não tentaria, ele falou, acompanhei tudo. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo, entregou para ela, eu vi que horas era no relógio da parede, quando ele assinou o meu lado, estou vendo tudo isso do lado de fora. E ele falou, Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Ele falou assim, eu não sentia permissão de vir a encarar, mas ele falou, antes de Jesus falar, eu já sabia que era ele. Como ele deu a deixa antes de Jesus falar, eu curioso já falei, perguntei, falei, o que ele falou? Ele me disse que Jesus chegou perto do ouvido dele e sussurrou a seguinte frase, você é um suicida. Eu estremeci, eu sabia para onde é aquela conversa. O Senhor continuou falando para ele, disse, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. E você conseguiu abortá-lo porque nunca cuidou do seu corpo. Quando eu ouvi essa frase, nunca cuidou do corpo, eu interrompi ele. Falei, para, será gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Ele falou, não. A única coisa que estava em ordem era o meu peso. Tudo o resto era uma bagunça. Não me alimentava direito, não me exercitava, não dormia, não descansava. Né? Ele falou, minha vida era uma bagunça. E ele falou assim, cara, 44 anos, meu corpo entrou em falência. E eu lembro que eu larguei a interjeição de espanto dos carioca. Caraca! E quando falei, caraca, ele falou, calma que fica pior. Eu estou tentando pensar, como é que pode ficar pior? Você acabou de assistir, você saindo do corpo, sua mulher desesperada com a sua partida, Jesus te chamando de suicida e dizendo que você encurtou seus dias e abortou o plano, como é que pode ficar pior? Ele falou, não, Jesus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. Foi o velório que nunca aconteceu, eu assisti. Ele falou, eu tenho isso na minha memória, como qualquer fato real da minha vida. Ele foi, penso numa memória que me fez mudar de vida e que me faz lembrar aquela mensagem. Eu vi meu corpo arrumado no caixão, decorado com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora, aquele ambiente velório que você, como pastor, conhece bem. Ele falou, então alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na direção do meu corpo e dizia, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus o recolheu tão cedo? A conta nós sempre jogamos para Deus. Nessa hora, que a pessoa fazia o comentário da visão, Jesus, quando estava falando no ouvido dele, enquanto ele tinha visão, Jesus disse, além de abortar o meu plano e o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, mas agora as pessoas me julgam pela sua negligência. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Se as 2 primeiras conversas foram knockdown, essa foi knockout. E eu levantei daquela mesa e eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo, sabe? Eu falei, eu não sei porque eu cheguei até aqui, porque eu fui tão teimoso, porque eu nunca ouvi ninguém. Mas eu falei, a partir de hoje muda. Eu falei, nós 2 sabemos que eu não vou mudar da noite para o dia.
Eu falei para Deus, eu vou ter que repensar tudo que eu acredito. E eu não sei te dizer nesses últimos anos quantas vezes eu fiquei lendo essa Bíblia de Gênesis, Apocalipse, procurando versículo por versículo, tudo que a Bíblia fala sobre o cuidado do corpo, sobre a nossa responsabilidade com a morte. E eu não só descobri que a Bíblia não joga a conta para Deus, como o tempo todo fala da nossa responsabilidade. E aí você precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? Viver para cumprir o propósito. Né? Viver para cumprir aquilo que Deus espera de mim e de você, mas não viver de qualquer forma. Se a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente semeia, a pergunta que eu e você precisamos fazer é como é que nós vamos terminar? Nós precisamos terminar bem, gente. Não só dizendo como Paulo combatiu o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé no plano espiritual, mas terminar bem em todas as áreas. E eu não sei você, mas meu projeto, né, de vida, falando dessa vida terrena, é cumprir o plano e o propósito de Deus, mas terminar bem espiritualmente, terminar bem emocionalmente, terminar bem no meu casamento, na minha família, né, com os meus filhos, não só na execução de um chamado e de um propósito, mas terminar bem com saúde. Eu comecei muito cedo no ministério. Isso significa que a maior parte dos meus amigos pastores eram sempre mais velhos do que eu. Eu estou hoje com 52. Então, assim, a maioria dos meus amigos estava de 60 até hoje a 70 anos. O que eu comecei a ver nos últimos anos, sobre a forma como alguns deles estão entrando na velhice, não me empolgou. Porque muitos estão colhendo o resultado da sua negligência. O livro de Eclesiastes nos faz pensar o futuro desde que a gente está vivendo a mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. A vida inteira eu li esse texto só para pensar na parte espiritual. Lembra do Criador, vida espiritual. Mas se você olhar aquele texto, ele não fala só da parte espiritual. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o nosso ser integral é espírito, alma e corpo. Ele vai abordar, além da parte espiritual, questões emocionais. Afaste do seu coração a mágoa. Eu tenho visto muitos ministros serem destruídos pela mágoa, não sabem lidar com as ofensas ou as decepções. Gente, Jesus falou, vai construir uma torre, senta a calcular quanto custa. Nós precisamos preparar a nova geração de pastores, sendo honestos com eles. E dizer para eles o que eles vão enfrentar. Se o próprio Jesus olha para os discípulos e diz, até quando vos sofrerei? E vamos acreditar que nós não vamos ter desgaste com as pessoas? Né? E muitas vezes a gente não é nem preparado para lidar com essas questões. E nós precisamos guardar o nosso coração. Ou coisa chata é lidar com um velhinho amargo. Eu não quero terminar minha vida dessa forma. Mas a Bíblia não fala só do espiritual, nem só do emocional. O texto de Eclesiastes diz assim, remova do teu corpo a dor. Esse texto para mim foi um mistério, um enigma durante muito tempo. Eles nem tinham analgésico na época. O que dizer? Anti-inflamatório, o resto dos medicamentos. Como é que se remove do corpo a dor? Eu demorei para entender esse texto. Mas aos 30 anos de idade, por causa do excesso de peso, a má alimentação, a falta de sono, doía tudo. Hoje aos 52 eu não tenho dor. Nós podemos ter um estilo de vida que remove do corpo a dor. E nós podemos, em cada uma dessas áreas, trabalhar uma dimensão de cuidado. Eu não estou tentando colocar o cuidado do corpo acima do espírito e do emocional. Mas pelo menos as outras duas áreas a gente fala mais. Mas na doutrina das nossas igrejas, de uma forma geral, a teologia do corpo é só, não entregue ele à sujeira da imoralidade. Eu falei que Paulo diz antes sobre engrandecer a Deus no corpo. E nós precisamos entender que isso envolve várias questões. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, se puder projetar 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo faz uma pergunta que eu chamo de sarcástica e retórica. Por quê? A pergunta que ele faz é, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? É o santuário do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Por que eu chamo de sarcástica e retórica? Porque Paulo sabia que os coríntios sabiam que o corpo era o santuário do Espírito. A solução, como é que você sabe que Paulo sabia, que os coríntios sabiam? Ele já falou isso na carta, gente. Primeiro, aos Coríntios 3,16, ele afirma isso. E no 17 ele diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ou seja, nós não podemos esculhambar o corpo, fazer o que queremos com ele e achar que não vai ter um dia de prestação de contas diante de Deus. Então agora ele está dizendo, vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito Santo e que vocês não são donos de vocês mesmos, vocês não se pertencem. Por que nós não nos pertencemos? Verso seguinte, o 20, ele começa com a conjunção explicativa. Por quê? Que é a palavra de ligação entre o raciocínio está sendo construído e a explicação que vem depois. Porque vocês foram comprados por preço.
Ele está dizendo, você não é seu dono porque você tem um dono. Seu dono é quem te comprou. Agora, pois, se você entende o que é ser comprado, redenção, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, assim, a gente tem a responsabilidade de glorificar a Deus no corpo. Agora, qual é o contexto dessa declaração? Verso 18, se der para voltar aí. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Gente, não é difícil entender que glorificar a Deus com o corpo, em essência, Paulo está dizendo, você não tem o direito de pegar o seu corpo e botá-lo na lama da imoralidade, porque o corpo não é seu, é santuário do Espírito Santo. Você tem um dono que exige que você glorifique. Glorificar é o uso correto. E não é difícil entender esse aspecto de fugir da imoralidade. Eu entendi isso com 15 anos de idade, gente. Recém-batizado do Espírito Santo, lendo esse texto, isso queimou meu coração de uma forma que eu fiz a Deus uma promessa. Eu falei para Deus, esse corpo nunca vai conhecer imoralidade. E tenho sustentado a promessa até hoje. Mas foi só uns 11 anos atrás, depois da conversa com o Paulo Canuto, que eu parei para me questionar, mas é só isso. E com só isso eu não estou diminuindo a importância de fugir da imoralidade. Só é a pergunta feita no sentido de exclusividade de aplicação, só serve para essa área. Porque se o contexto imediato é imoralidade, se você voltar um pouquinho antes no verso 13, Paulo estava falando de outro assunto. Ele diz, Deus fez o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Antes de falar de moralidade, ele está falando de alimentação. E a pergunta a ser feita é, nós temos que glorificar Deus com o corpo nessa área? A resposta implícita na lógica é sim. Mas apesar de aqui a gente ter algo implícito, nós temos uma declaração explícita em 1 Coríntios 10:31. Um versículo que durante anos eu não enxerguei. Ou quando enxergava, achava que era só para falar do ritual, né, dos ritos cerimoniais do Antigo Testamento, ou dos alimentos proibidos, ou da comida do culto a ídolos. Em 1 Coríntios 10:31 a Bíblia diz, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, serve para tudo. Façam tudo para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, fazer tudo para a glória de Deus. Agora, o tudo começa por comer e beber, e depois entra o resto. Eu me questionei aos 41 anos de idade, mesmo tendo prometido aos 15, nunca entregar o corpo à imoralidade, e não tendo feito isso, porque eu queria glorificar Deus. A pergunta que eu fiz foi, eu já comi ou bebi para a glória de Deus? E a resposta assustadora, chocante para mim foi não. O que eu fazia, na verdade, era uma desonra a Deus. Eu tive que aprender a mudar não apenas quantidade, mas qualidade. Muitos de nós temos nos alimentado muito errado. Quando você vê 2 Reis, capítulo 4, Eliseu chegando em Gilgal, a Bíblia diz que havia fome na terra, o que pressupõe ausência de alimentos. Eliseu fala para um dos discípulos, prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele sai. Época de fome, gente, não é para ter comida dando sopa, sobrando. E ele encontra uma trepadeira silvestre cheia de fruto. Como sabemos cheia? A Bíblia diz que ele encheu a capa deles. Não deu nem para levar na mão. Eu fico imaginando o que aquele garoto pensou. Se ele era meio espiritual, deve ter pensado, provisão de Deus. Se era um pouquinho mais carnal, deve ter pensado, dei sorte. O que ele não parou para pensar é porque ninguém colheu aquilo. E a Bíblia diz que ele encheu a capa de colossíntidas. E o texto é claro, diz assim, visto não saber o que eram. Curioso que quando Deus chamou minha atenção, visto não saber o que era, eu fui estudar o que eram as colossíntidas, porque eu nunca soube. E algo recorrente na literatura antiga é mencionar que as colossíntidas, em pequenas quantidades, elas tinham uma propriedade terapêutica, era laxante para o intestino. Mas em grande quantidade, não remetia só a vulga, diarreia. Elas eram altamente tóxicas e chegavam a causar sangramento intestinal até a morte. Quando a comida é servida, alguém grita morte na panela. E não era força de expressão, tipo, estou morrendo de fome ou de sede. Hoje a gente não está morrendo de verdade, ali era morte. E se Eliseu não intervisse com um milagre, eles não teriam sobrevivido à comida e não havia muita opção. Foi necessário um milagre. O dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo, por que a morte foi parar na panela? Eu nem pensei muito, falei, ignorância do cozinheiro, que botou veneno lá sem saber. Na hora que eu falei isso, ele me pergunta, e quanto à ignorância de vocês hoje, não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês? Gente, a maioria de nós tem noção de quanto veneno a gente ingere. Desde
aditivos químicos, conservante, corante, né, saborizantes, aromatizantes. A indústria alimentícia agora está apostando alto nos realçadores de sabor. Seu corpo não sabe o que faz com tanto derivado de petróleo que você consome nos produtos alimentícios. E pela desinformação, interpreta como se fossem hormônios. Hormônios são hipossolúveis, armazenados, diluídos em gordura. E a tireoide de todo mundo está uma bagunça há muito tempo. As doenças autoimunes dobram no mundo a cada 5 anos. Cada 5, dobra de novo e de novo e de novo. Não me diga que é só o poder diagnóstico. Os cientistas da longevidade estão dizendo que nós só temos um remédio, voltar a comer como nossos avós e bisavós. Ou seja, cortar industrializados, processados, ultraprocessados. Né? A lista aqui pode ir longe. Se a gente for falar de açúcar e glúten, então, que são venenos absurdos, então a gente vai ter que reaprender muita coisa. Né? Eu, durante muito tempo, como hiperativo, acreditava que dormir era perda de tempo. Meu médico, há 10 anos atrás, o dia que eu falei isso na cara dele, eu falei, ó, você quer que eu durma 8 horas? Eu dormia de 4 a 6. Eu dizia, 8 horas é um terço do dia, eu não quero passar um terço da minha vida dormindo. Olhei para ele e todo hiperativo se gloria disso. Falei, para mim dormir é perda de tempo. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho tão interessante quando encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Você apelou, miserável. Às vezes a gente acha que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Eu já tinha escrito o livro sobre o cuidado do corpo, estava rodando na gráfica em janeiro do ano passado. Eu estava num retiro de jejum e Deus me pregou uma peça, eu brinco. Ele falou assim que você chegar nesse lugar de retiro, eu já estava no 7º dia de um jejum, ele falou, os primeiros 3 dias, não beba água. Eu nunca tinha ficado mais de um dia sem água. Normalmente o limite bíblico para jejum sem água são 3 dias. Ele falou assim, durante 3 dias não beba água, não saia do quarto, não fale com ninguém. Gente, um imperativo, não sair do quarto e não falar com ninguém. É um desafio, mas o comando era tão claro. Já que não ia beber água, eu pensei, não posso me exercitar, nem dentro do quarto, senão vou ter sede. Então, era uma atividade a menos. Pastor, mas não li a Bíblia? Horas. Mas não enchia o dia. E eu li a Bíblia toda em um mês. Mas não enchia o dia lendo a Bíblia. E lendo com calma, anotando, estudando, cruzando referência. Não orava? Horas. Mas não enchia o dia. Aproveitava para adorar? Horas. Mas não enchia o dia. Eu dormia até doer as costas, como diziam os antigos, que não tinha o que fazer. Dava um soninho no meio da tarde, descansava de novo. E aqueles 3 dias pareciam uma eternidade. Só que no final deles, a minha surpresa foi, eu nunca tinha entrado na minha vida num modo de descanso da mente, como entrei naqueles 3 dias. E quando os 3 dias passaram, eu voltei a beber água, eu já podia sair do castigo, entre aspas. O Espírito Santo falou comigo, eu vou te provar que o descanso não sabota a produtividade. Ele falou, hoje você vive diferente, mas você não crê nisso de pleno coração. Ele diz, você adotou um padrão de disciplina, de sono e descanso, mas você ainda não entendeu como deveria. Ele falou, eu vou te provar. E depois desses 3 dias, Deus me deu um desenho de um livro. Eu escrevi um livro de mais de 300 páginas em 10 dias. Meu recorde era o livro do jejum. Escrevi 270 páginas em 40 dias. Eu queria escrever um livro sobre jejum e jejum. Então terminei as últimas linhas do último capítulo, nas últimas horas do último dia. Era o meu recorde. Agora eu escrevi um livro maior, um mês de folga. Ou seja, muitos de nós não queremos perder 3 dias de descanso, mas perdemos um mês de produtividade. Então assim, não existe lógica num estilo de vida que nós estamos adotando. Não, mas a igreja demanda. Ok, você quer ser pastor por quantas décadas? Ou pelo menos continuar derramando sua sabedoria mesmo depois de ter passado o cajado. Nós vamos ter que repensar algumas coisas. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim julgar você. Eu conheci pouca gente tão esculhambada como eu fui em todas essas áreas do cuidado do corpo. Muito pouca gente. Eu estava assim entre os piores pecadores dessa área. Agora você pergunta, pastor Luciano, só acordou um dia resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para acabar com a minha saúde? Não. Então a pergunta lá de Eclesiastes é, não seja tolo. Por que morreria antes da hora? Morrer antes da hora é chamado tolice. E tem 2 tipos de tolice. Uma é a ignorância, a outra é a negligência. E não importa qual das duas. Tem gente que está pecando como eu pecava por ignorância, por não entender. Mas tem gente que depois de entender não quer mudar. Aí para mim é um pouco mais de tolice, porque ele está pecando por negligência. Mas nós vamos ter que repensar.
Um dia desse, minha esposa olhou para mim e ela tirou onda comigo, dizendo assim, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Eu comecei a rir, ela falou, se um dia, nós vamos completar 30 anos de casado esse ano. Ela falou assim, se um dia alguém me dissesse, você ia cuidar de alimentação, nutrição, do jeito que você faz, né? Ela falou assim, se alguém me dissesse, você ia cuidar de sono, de exercício físico como você faz. Ela falou, eu não teria acreditado. Eu falei, nem eu. E minha mudança não foi toda da noite para o dia. Um dia desse, um amigo que estava próximo, ele falou, você pontua tudo que come? Eu falei, sim. Contar caloria? Eu falei, mais do que isso. Eu controlo os macronutrientes. O que eu como de gordura, o que eu como de proteína, o que eu como de carboidrato, né? Ele falou, e essas cápsulas que você toma? Eu falei, suplementação, eu controlo tudo de uma maneira que você não entende. Ele falou, isso virou uma religião. Eu falei, não é uma religião. Eu falei, eu descobri que é parte da mesma. Eu só não conhecia. E aí ele ficou bem quietinho, pensando, né? Então, assim, eu comecei a perceber algumas coisas. Aos 41 anos de idade, minha idade metabólica biológica era de mais de 70 anos, gente. Aos 52, ela regrediu para menos de 40. Então, assim, nós podemos virar o jogo. Você lembra do que Caleb falou para Josué? Quando diz, eu quero esse monte. Imagina o Josué olhando para o Caleb, como quem disse, você está com 85 anos de idade. E diz, minha força para entrar e sair, para guerrear, é a mesma de 45 anos atrás. O que ele está dizendo? Idade cronológica, 85. Idade biológica ou metabólica, 40. Hoje em dia nós estamos invertendo. Idade cronológica, 40, e a biológica está em 85. Nós estamos jogando invertido. Quando você vê a disposição de Paulo na velhice de pregar, apanhar, sofrer, dizer eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, mas está firme e forte, tem que ter algum desafio e inspiração para mim e para você. Então, assim, eu não vim te julgar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Só estou tentando te apresentar uma nova proposta de futuro. Agora, eu acredito que ninguém muda. Não existe mudança de comportamento sem mudança de mentalidade. Transformai-vos, Romanos 12, pela renovação da vossa mente. E você não muda a mentalidade ouvindo um assunto desse por 40, 45 minutos. Então, o meu encorajamento, né, é que você possa acessar aqueles livros. Meu médico, a gente queria escrever um livro todo junto, ia ficar muito grande. Aí a gente tinha pensado o seguinte, eu faço mais a parte bíblica e da minha experiência, faz a parte médica e científica, mas o meu médico também, além de cristão, é pastor. Ele foi enchendo a parte dele de Bíblia. E um hábito que eu desenvolvi, é tudo que eu vou lendo, ele me botou para ler muito material médico científico na última década, eu costumo já extraindo citações de gente que tem peso e autoridade. Então o material que eu estava preparando também estava cheio. A gente olhou e falou, cara, é melhor publicar 2 livros. Mas a gente organizou isso de maneira que eles não fossem repetitivos, e sim complementares, até quando a gente aborda os mesmos assuntos. E ali, nesses 2 materiais, tem muita coisa boa, né? Mas um capítulo que ele tem no livro dele sobre detoxicação e um no meu chamado Os Efeitos Saudáveis do Jejum, é uma descoberta, uma redescoberta, vamos dizer assim, recente da medicina. Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado a um pesquisador japonês que comprovou, documentou por quase 20 anos, o que décadas antes já tinha dado um prêmio Nobel a outro cientista, que é o processo chamado autofagia, limpeza do corpo, das células. E esse camarada demonstrou e comprovou de forma inquestionável diante da ciência, que a partir de 16 horas em jejum, seu corpo ativa um modo de autofagia. Foi a partir disso que começou uma febre no mundo todo chamada jejum intermitente, você já deve ter ouvido falar disso. Eu vivo isso como estilo de vida. Eu normalmente como numa janela de 6, 7 horas, fico 17, 18 horas sem comer todo dia. E eu estou mapeando, literalmente, com muitos resultados, meu corpo há anos. Nesses jejuns prolongados, meu médico chega a pedir 60, 70 tipos de exames de sangue, fora os outros, para a gente comparar o antes e depois, né? É impressionante o impacto que o jejum tem tido sobre a minha saúde. Mas se a gente não souber fazer, ele pode ser nocivo, se fizer do jeito errado. Mas do jeito correto, ele pode ser muito benéfico. Eu tenho visto muita gente ser curada de muita coisa, né, nesse processo de autofagia. Das coisas que você nem imagina a variedade. Esse dia um pastor amigo meu fez 40 dias de jejum. E o médico dele, um endócrino, que não é crente, queria conversar comigo. Porque ele nunca, é um cientista da área do jejum, nunca tinha visto ninguém fazer mais de 7 dias. Quando ele falou que ia fazer 40, o cara falou, mas comendo uma vez por dia? Ele falou, não. Com líquido? Ele falou, não, só na água. O médico falou, não vou entrar nisso não.
Ele falou, doutor, o senhor devia repensar o seu título de cientista. Tem um exército no meio de nós, na nossa igreja, fazendo esses jejuns. Ele falou, eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, vou assumir um compromisso com o senhor vai me avaliando na primeira semana. Se eu estiver bem, o senhor vai me liberando para continuar. Se em algum momento o senhor mandar parar, eu paro. Se não, o senhor vai ter comigo o que os médicos não costumam ter, um laboratório. Ele falou, nesses termos eu entro. E depois ele estava tão impressionado, esse meu amigo brincou com ele, falou, o mestre Jedi dos jejuns nossos está chegando aí, você quer falar com ele? E ele veio falar comigo, nunca tinha pisado numa igreja. Ele falou, cara, eu estou impressionado com o que aconteceu no corpo dele. Ele falou, eu vou descrever para o senhor primeiro, antes de ter ouvido ele ou você. Ele falou, com todos vocês é a mesma coisa? Falei, em linhas gerais, sim. Só autofagia, que a gente nunca sabe o que vai melhorar, porque depende do problema que a pessoa tem. O que te surpreendeu? Ele falou, olha, ele tinha um fungo branco nas costas, que não tinha dermatologista que curasse. Desapareceu. E a gente tem visto impactos no espírito, na alma, no corpo. Então, assim, a gente não tem pregado mais o jejum só como algo espiritual. A gente tem dito que, bem compreendido, bem praticado, eu não estou falando que você tem que fazer jejuns prolongados como eu faço. Se a gente tivesse um dia por semana, gente, de pausa, de descanso para o intestino, já ia ter um impacto na sua vida espiritual e física fora do comum. Então, assim, não vim falar nada com presunção, estou te falando como um pecador arrependido, corrigido por Deus, mudado, transformado. Esperei anos de uma boa prática e testemunho nessa área para começar a ensinar, mas assim, eu quero com muito amor e carinho te fazer uma advertência. A gente não quer você só frutificando hoje e descartável daqui a alguns anos, né? A gente quer que você termine bem em todas as áreas. Eu espero de alguma forma poder contribuir com isso, né? A gente, como eu falei, está disponibilizando um volume maior de material que pode te ajudar não só a mudar a mente, mas algo que eu descobri nesse processo aqui, eu termino, foi que a constância, ela depende do seu nível de convicção. A turma fala, pastor, o senhor mudou tudo uma vez? Eu falei, claro que não. Perdia peso, ganhava um pouco. Perdia de novo, ganhava um pouco, até estabilizar. Dormia 8 horas, demorou muito tempo eu consegui dormir 8, meu corpo não estava habituado. Mas daqui a pouco na correria começava a me perder, tinha cuidado novo. Começava a treinar, daqui a pouco me perdia na correria, não está exercitando. Todo mundo, ninguém muda tudo de uma vez. E quem tenta normalmente não consegue. Mas o que eu descobri, que a base da constância é a convicção. Então você não precisa só mudar a mentalidade. Quanto mais convicto você vai se tornando à medida que muda, mais constância você vai apresentar. Eu espero de alguma forma te ajudar com isso. Alguém tem que tirar esse microfone de mim. Acho que a gente podia orar se arrependendo, Luiz? Pedindo a Deus graça, entendimento. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu tenho muitas testemunhas aqui de gente que conheceu o antigo Luciano e quem vê o atual agora. Eu perdi cerca de 60 quilos, mas a diferença é que eu botei de 12 a 15 quilos de músculo no corpo. Significa que a conta aí está para mais de 70 quilos de gordura eliminado, né? Existe muita coisa que a gente pode ir fazendo a longo prazo. Não aconteceu tudo da noite para o dia, mas quanto mais eu entendi essas verdades, mais a sério eu levava elas. E, gente, eu nunca tive tanta disposição física na vida. Toda hora o pessoal pergunta, como é que você aguenta esse ritmo? Como é que você aguenta essa agenda? E eu falo, gente, hoje, além da paixão por Jesus, da consciência do que eu fui chamado a fazer, né, eu tenho uma disposição física que eu nunca tive. Mas ainda assim, há momentos que eu percebo, estou passando alguns limites, tem que dar uma parada, tem que dar uma pausa, né? O descanso tem se tornado para mim uma ferramenta cada vez mais importante, inclusive para aumentar a produtividade. Mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para arrumar e melhorar. Mas eu espero de alguma forma te ajudar a pensar e contribuir. Aqueles de vocês já estão se cuidando, que possam fazê-lo ainda mais. E fazer isso com uma mentalidade. Honrar e glorificar o Criador e Redentor dos nossos corpos. Viver para cumprir o propósito. Eu também tenho motivos adicionais, né, que são mais pessoais. Quando eu estava enroscado naqueles 126 quilos por alguns anos, alguém me conseguiu uma bariátrica com um dos melhores médicos de graça na faixa.
Eu falei, como é que você conseguiu isso? Porque eu alegava que eu não tinha condição de fazer. O pastor, eu falei para ele que o senhor seria um bom garoto de propaganda. Né? Ele falou, argumentei que o senhor ia ser um conferencista mais conhecido do que já é, e ele teria você alguém na vitrine. Falei, vou ter que pregar com a camisa do patrocinador. Ele falou, não. Onde surgiu a situação, o senhor fala. Eu fiquei tão empolgado que eu estava orando por aquilo. Na frente dele, fiz cara de paisagem para parecer crente. Falei, vamos orar. Quando ele saiu, fui fazer fé. Meu Deus, estava te pedindo, o senhor jogou isso no colo, aleluia. Nem perguntei o que Deus queria, estava só agradecendo. O Espírito Santo falou comigo. Você cogitou ser o garoto propaganda dele, não o meu? Eu levei um susto, falei, estou te entendendo. O cara tem uma bariátrica para vender, o senhor não tem nada para vender. Ele falou, para vender não, para entregar sim. Ele falou que eu comecei a te corrigir, você ainda nem entendeu direito a ponto de mudar. É parte de uma mensagem que eu quero que você pregue para a minha igreja. E você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Pensei, perdi a bariátrica, tinha acabado de ganhar, perdi na hora. Pastor, o senhor é contra? Não. Eu acho que ela deveria ser o último recurso. E o cuidar do corpo, gente, não é só comer menos. Você vai ter que aprender a descansar, vai ter que aprender a comer direito, vai ter que aprender a se exercitar. Existe um combo que só a bariátrica não resolve. Ela é um bom início para quem já extrapolou limites. Mas naquela hora, quando Deus falou isso comigo, eu falei, vai ter que ser na raça. Né? Então, sim, se eu conseguir, eu acredito em qualquer um podendo fazer o mesmo. Eu adicionei recentemente o último motivo à minha lista. Foi quando eu entrei na adolescência. Eu não tenho memória com avós. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Aquele tempo era para seguir mesmo? Isso é um golpe, é uma pergunta retórica. Vocês me dão mais 2 minutinhos só para contar isso? Eu estou como vocês, estou com compromisso e agoniado. E não é criança na escola, mas a gente tem mania de otimizar. Então deixa eu bem depressa. Eu não tive memórias com avós paternos. Quando eu nasci, meus avós paternos já eram mortos. Os maternos estavam assim, como diz aqui no sul, só a capa da gaita. Viveram pouco, sem muita qualidade de vida, então perdi eles muito cedo e não sofri. Tudo que todo mundo fala dos avós eu não tive. O abraço do vô, o beijo da avó, a comida, né, a casa, nada disso. Mas quando eu ouvi as memórias da minha esposa, falando principalmente da avó materna dela, eu achava a coisa mais linda. Mas quando meu filho disse que eu ia entrar na adolescência, eu já sou avô de 3. E só aqui quem é avô sabe que eles são a sobremesa da vida. Eu tomei uma decisão, falei, eu quero estar lá por eles, e eu quero estar inteiro. E eu tomei a decisão, falei, eu vou cansar eles não vão me cansar. Até agora está dando certo. Esses dias minha netinha mais velha, que está para completar 5, ela olhou para mim, a gente brincando, ela, cansei vovô, e eu, yes. Só que a prole não para de aumentar e eles têm pilha Duracell. Então, eu estou dedicado, né? Seja quais forem seus motivos adicionais, que eles não excluam, honrar e glorificar o Criador e o Redentor do corpo, e viver para cumprir o propósito. Pai, nós pedimos graça e favor para entender, para digerir, para processar essa palavra e, acima de tudo, para corresponder com ela. Queremos nos arrepender, seja da ignorância ou da negligência. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a não deixar isso cair no esquecimento. Queremos suplicar sabedoria do alto, favor, para criarmos, ó Deus, uma adaptação, uma mudança, primeiro de mentalidade, depois de comportamento. Eu quero suplicar graça e favor sobre meus irmãos. Alguns de nós vamos precisar de um empurrão, inclusive de cura, intervenção divina nessa área de saúde. Nós oramos por isso. Mas suplicamos que a boa mão do Senhor nos guie nessa jornada de correspondência contigo. Porque nos recusamos morrer antes da hora. Queremos te glorificar, viver para cumprir o propósito. E nós suplicamos graça e favor em nome de Jesus. Amém.